É muito bonito, de verdade. Que é pra pessoa não saber. Pode falar, meu bem. Corta! Oi, eu sou o Phil Félix, artista e psicanalista. Oi, eu sou o Guilherme Bosque, sou ator e gastrônomo. Esse é o nosso canal Bosque Félix Produções e esse é o quadro Dois Jeitos de Ver. Hoje a gente vai falar sobre o anime Frieren e a jornada para o além. Se você viu nossos vídeos durante todo esse mês, percebeu que tivemos muito conteúdo sobre Frieren. E esse vídeo é como se fosse um fechamento especial de Frieren, a primeira temporada. E se você ainda não viu esses vídeos da gente reagindo os trechos, fique até o final desse vídeo, que no final a gente vai colocar um compilado de todos os vídeos que a gente reagiu a trechos específicos do anime. Primeiro, a apresentação da obra. Sousou no Frieren é um anime lançado em 2023, baseado no mangá de Kanehito Yamada, com as artes do Tsukasa Abe. Já a versão em anime foi produzida pelo estúdio Madhouse, que é o estúdio que fez também Sakura Card Captor, Hunter x Hunter, Death Note e Paprika. que inclusive é um filmão e nós vamos ver um dia. Ele é um anime principalmente de fantasia, de drama. Ele está disponível na Crunchyroll e na Netflix. E nessa primeira temporada são 28 episódios. Diferente de muitos animes de fantasia, que às vezes o foco é eliminar algum inimigo no final, esse aqui já começa com o inimigo Sendo eliminado. Exato. Que é o Rei Demônio. Isso. Então o Frieren já tem esse aspecto diferente, que no início o Rei Demônio já é morto, e aí todo o anime mostra o após isso. Todas as consequências, mas não as consequências para a população da morte ou não, mas assim, como que a protagonista, que no caso é a Frieren, vai lidar com as suas emoções, com os relacionamentos que ela fez. Como o grupo de heróis lidou depois que terminou essa... O que vai fazer agora? Acabou o grande objetivo, o que a gente faz agora? Então é contado um pouco disso, desse depois, o que vem depois da grande vitória. Vou falar um resumo bem breve da história de Frieren, sem muitos spoilers, mas quem ficar a partir daqui terá spoilers. Então saiba que os spoilers vêm aí, hein? Então a história começa logo após Frieren e o grupo de heróis eliminarem o Rei Demônio. Frieren, ela anda junto com outros 3 heróis, que é o Himmel, Que é o herói principal, é um humano que tem todas as características de um herói mesmo, de contos de fadas e tudo mais. o Haker, Que ele é um clérigo, mas diferente de outros clérigos, ele é um clérigo que a Frieren considera defeituoso. e o Aizen. Que ele é um anão, que é sempre muito centrado, muito de poucas palavras, um guerreiro formidável. E a própria Frieren, que é uma elfa já de centenas de anos. Ao contrário dos outros humanos, ela vive por muito tempo. Então dá pra perceber que a estrutura de Frieren lembra muito de um RPG. Então tem cada personagem ali, cada guerreiro é de uma determinada classe. Então tem os clérigos, os ferreiros, os elfos. Então a gente já tem esse primeiro aspecto em relação ao tempo. O que para os humanos ali for uma vida toda combatendo o vilão, para Frieren foi só um fecho de tempo ali na vida dela. Só que passado 30 anos após essa batalha, após a morte desses heróis, a Frieren vai encontrar a Fern, que é Uma maga que foi criada, uma criança órfã, criada pelo Hater. E um dos pedidos do Hater foi que a Frieren ensinasse a magia para a Fern e fosse com ela saindo pelo mundo. No decorrer do anime se junta também o Stark, que foi um guerreiro aprendiz do Aizen. Então esses 3 personagens, a Frieren, a Fern e o Stark, começam a viajar por esse mundo em busca do paraíso, porque cada um, de uma certa maneira, quer reencontrar alguém que já não está mais nesse plano para falar algo, para cumprir Um desejo, uma dívida. uma dívida. Então a gente acompanha isso, é eles passando de cidade em cidade, enfrentando monstros,
participando em competições. E vivendo um dia a dia bem comum, na verdade, né? Isso. Então, o aspecto principal de Frieren, eu diria que é sobre o tempo e sobre a vida em si. Porque o anime não tem uma vontade de falar só sobre magia, ou só sobre guerra, ou só sobre as questões de RPG. Não, cada episódio, às vezes, eles ficam lá 3 semanas numa casa, 4 semanas numa cidade, fazendo coisas que podem ser consideradas banais, mas que de alguma forma traz algum aprendizado ali pra gente que tá assistindo. E a partir desse pequeno resumo que a gente vai falar sobre a obra num todo. Então nós vamos falar sobre o clima geral da obra, Os personagens, os aspectos técnicos, a minha visão e a minha visão. E no final, o compilado com todos os vídeos onde a gente reagiu a trechos específicos e correlacionamos as nossas áreas. O Guilherme com o teatro e a gastronomia. E o Filipão. Nossa. Não. Gente, tô gravando, meu. E o Fio sobre a visão da psicanálise e de um artista visual. É importante falar, eu acho que a parte principal é que Frieren é um anime devagar. Ele é um anime lento e isso não é no aspecto negativo. Mas ele é um anime para você assistir quando você está assim, hoje eu tô tranquilo e quero assistir um anime para contemplar, para analisar, para ver com calma, porque ele não tem pressa. É uma questão assim muito legal, né? Na verdade assim, muito diferente, que o anime fala sobre o tempo e ele também leva o tempo dele para falar do tempo. Ele não fala do tempo correndo, sabe? É muito legal essa parte, muito interessante e diferente do costumeiro assim dos outros animes. E o anime também me passa uma sensação um pouco de pressão baixa. Eu não usava esse termo, mas achei um termo que cabe muito bem. A maioria dos personagens tem pressão baixa, gente. Então assim, todos eles são mais calmos, eles são devagares, eles falam pausadamente. Lá tô falando aqui. Tanto é que na parte visual, eles são desenhados para ter acho que uma feição mais indiferente, acho que essa é a palavra. Porque a pálpebra deles estão pela metade, então eles estão assim com o olho meio cerrado. Para passar tanto essa questão de indiferença, quanto de calmaria, quanto de pressão baixa. Então assim, a Frieren, ela reage a pouquíssimas coisas. E quando reage, às vezes ela reage com pressão baixa também. Tem vezes que ela tá reagindo na Fern assim, que ela tá assim, tá, então é isso. E foi. Mas é uma coisa assim, completamente... O que também é legal, porque, por exemplo, assim, passa também uma sensação de que, tipo assim, a gente não precisa fazer alarde com tudo que existe na vida. Pode ser o mundo acabando, que talvez a gente não precise se descabelar, né? E não tem gritaria. Então esse pra mim é um dos pontos assim fenomenais. Muita gente às vezes não gosta de anime porque tem muita parte de gritaria, que é comum, né? Às vezes um pouco exagerado. Então, por exemplo, no Demon Slayer, qual é o nome do personagem? O Zenitsu. Isso. É um personagem que grita demais. Ele aparece na tela, eu quero acelerar. Porque é insuportável. E aqui no Frieren as coisas assim, não tem as partes exageradas que geralmente tem anime, quando fica um personagem na frente, 2 no fundo, no formato chibi, as expressões mais exageradas, mas ele não é um anime caricato, com personagens extremamente exagerados. Ele é muito mais contido, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Pelo que o anime se propõe, lógico. Eu também gosto muito disso. O que pode ser também um choque para outras pessoas, porque como a gente está acostumado com os animes nos bombardeando de estímulo, de gritaria, de ação, de não sei o que, uma pessoa que começa a assistir esse tipo de anime, inclusive que eu acho que o que fez ele se tornar assim tão diferente, dele ter, inclusive, né, desbancada nessa questão. O Fullmetal, que ficou no topo de melhor anime durante, tipo assim, mais de 10 anos, foi isso, porque ele era diferente dos outros. Ele pegou uma pegada assim, enquanto vinha assim, pá, o Frieren veio na calmaria e foi. Mas isso é uma questão assim, tipo, uma faca de 2 gumes, né? Porque ele atrai as pessoas por isso, mas também repele quem não está acostumado a isso, ou quem não tem a idade
que isso caiba na idade da pessoa, entendeu? Por exemplo, se eu sou um adolescente, talvez eu não querer se ver um anime que é muito calminho. Também tem essa questão, eu acho. Isso é legal, porque conforme a gente estava postando os trechos lá no... Pode. Porque conforme a gente foi postando os trechos, a gente reagindo aos trechos lá no TikTok, muita gente comentou que não é um anime pra todo mundo ou não é um anime pra adolescente. Ou tinha até adolescentes que comentaram assim, ainda bem que eu sou adolescente e não faço parte da modinha. Por quê? Porque é um anime devagar. Então, e ele traz muito tema filosófico e muito tema sobre experiência de vida. Se a pessoa não passou por aquilo, ela também não vai pegar aquela conotação, aquela intenção do autor ou do escritor, né? Exatamente, porque ele lida com temas, por exemplo, como luto, como dívida, como morar sozinho, como despedida. Então, assim, de uma cidade para outra, lida como arranjar trabalho, como arranjar dinheiro. Então, assim, são muitos temas da vida adulta. Lida como, por exemplo, o episódio do gorila, que uma pessoa ela se arrependeu de não ter feito uma coisa antes e vou fazer agora. Então isso é uma coisa que, se você não viveu, se você não teve alguém que viveu, é muito difícil te tocar ou te fazer, tipo assim, passa despercebido pra você. Como também frustrações, né? E como é um anime que tem muito flashback, porque ao mesmo tempo que ele se passa nessa linha do tempo, onde o rei demônio já está morto e os heróis já passaram, tem muito flashback daquele momento, né? Então, quando a gente fala de flashback, tem muita coisa do passado. Então, essa parte do gorila, por exemplo, é sobre dois jovens que crescem juntos, mas em um determinado momento cada um vai para um canto, né? Segue um destino. E isso é muito comum da gente ver na vida adulta. A gente, às vezes, tem um melhor amigo na escola e depois da escola cada um segue seu rumo e às vezes a gente nunca mais se encontra, né? É assim mesmo. E eu acho que essas são dores que às vezes não pega no adolescente, mas também pode pegar, lógico que pode, né? E eu acho que isso é algo também positivo, porque o thriller pode ser assistido em diversas camadas. Então, se você é uma pessoa mais velha, você vai perceber determinados pontos. Se você é um jovem adulto, outros pontos. Se você é um adolescente, outras questões. A gente não está falando que não é um anime que um adolescente pode assistir e gostar. Estamos dizendo que talvez para um adolescente ele veja com outros olhos e isso seja mais difícil para ele gostar, mas pode gostar. Assim como pode ser que um adulto veja com um olhar e fala não gosto porque isso me remete a coisas que eu vivi e não quero ver. Entendeu? Então, tipo, a sua idade não define, mas ela ajuda para gostar ou não. Então, de maneira geral, assim, Frieren é um anime que te convida muito a parar. E isso é legal, porque a gente vive num mundo em que a gente tem 3 segundos para prender a atenção da pessoa. Então, assim, te convidar a parar e a sentir tudo aquilo que está passando. E eu assisti pela segunda vez, né? Por exemplo, eu reassistindo, tive percepções que na primeira vez que eu assisti, enquanto eu lançava os episódios, eu não tive. Então eu acho que é um anime assim mesmo de você ver, aí depois de um tempo você rever, e aí depois de um tempo você talvez reveja de novo e veja de outra forma, sabe? É um anime muito interessante, de muitas camadas, de muita profundidade. Mas não é um anime chato, não. Tem não é... cenas de ação, tem cenas de luta, a terceira parte do anime é toda focada num torneio, então, um torneio de magia. Então, assim, tem muita coisa, muita ação bacana também. Se você der uma chance, se você gosta de ação, você vai encontrar ação aqui. Vamos falar agora sobre os personagens. Então, primeiro vai ser a Frieren. Pode falar você. Tá, a Frieren é a protagonista, ela é uma elfa e ela tem centenas de anos. Acho que passou dos 1000 já, né? Passou dos 1000 anos. Isso. Enquanto os outros personagens são humanos e aí vivem normalmente a vida do ser humano normal. E aí é legal que, por si só, ela traz a impressão, e ela mesma diz, que já viveu tudo, que não se surpreende com nada, que ela não vai dar valor a um problema que ela vai ter agora, porque daqui a 100 anos ela não vai lembrar. É legal que cita até uma questão burocrática, né? Porque tem o exame da magia. Pro mago de primeira classe. Isso, pra ganhar, vamos dizer assim, certificado, né? Uma licença.
e ela fala assim, a última licença que eu fiz tem, sei lá, 500 anos e é uma coisa que eu não me preocupo porque as leis estão sempre mudando. Então ela tá bem desapegada a essa questão do tempo. O que é bacana porque mostra assim pra gente não se apegar muito a coisas que às vezes é só um instante, né? Que não vai definir a sua vida toda. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, tem muitos instantes que definem sim a vida toda e às vezes tem instantes que a gente não dá valor. Eu acho que é esse o ponto que a Freire ela quer ser convencida, que os outros vão acabar trabalhando isso nela e ela vai vendo que foi sendo assim, né? Que ela precisa sim, por mais que ela viva 1000, 2000 anos, né? Dar valor a todos os momentos da vida. Né? Saber dar o valor e saber dar, acho que é o devido e a proporção de cada valor para cada momento. Acho que isso que é a parte mais interessante dela, né? Ela é uma personagem de expressão baixa, mas ela é super poderosa e ela é tida como uma das maiores. Inclusive ela tem o título da última grande maga da era? Da sociedade? É uma coisa assim. Dessa era, não é? Da sua era, uma coisa assim, a última grande maga da sua era. E se você lembra, escreve aqui qual que é. Qual é o título que o Land, não. Qual é o título que dão pra ela no anime? E aí uma outra personagem também é a Fern, que é essa menina que ela vai, entre aspas, assim, adotar. Forçada. E vai ensinar a ela todas as magias que ela conhece. E a Freire é uma pessoa que gosta, vamos supor assim, de ser solitária. Só que a partir do momento que ela lida ali com os outros 3 heróis, lá 30 anos atrás, para combater o Rei Demônio, ela começa a perceber o valor também do trabalho em grupo, o valor da amizade, do relacionamento, e isso acaba refletindo nesse grupo atual, com a Fern. E a Fern, ela é muito essa menina que precisa amadurecer muito rápido. Porque ela é uma órfã, ela é cuidada pelo clérigo defeituoso lá atrás, é passada pra Freire e já começa assim, vamos de treinamento e tudo. Então ela é uma personagem, enquanto a Freire é a pressão baixa, ela é uma personagem mais séria, ela é mais comedida. Inclusive tem um trecho que eu até falei no final, você vai ver o Reels disso, que ela é uma personagem que guarda muito, ela não é transparente assim no sentido, isso tá me incomodando, já falo. Ela guarda muito pra em algum determinado momento ela explodir. E ela é a cara assim da magia contemporânea, vamos dizer. Uma coisa que eu acho muito legal na relação da Fern com a Frieren é que ao mesmo tempo que a Frieren é muito mais velha, imensuravelmente mais velha do que a Fern é como se ela fosse também, muitas vezes, a mãe da Frieren. Tanto é que tem uma cena que eu gosto muito, que o cajado da Fern quebra, né? E aí tem ela tem um diálogo lá com o Stark, e aí tem uma lembrança da Fern falando com o Reiter, que é o clérigo defeituoso que participou do mesmo grupo da Frieren. E aí ele fala que a Frieren não sabe como lidar com as sensações, com os sentimentos, muito menos os humanos, porque com os elfos é de um jeito. Com os humanos é outro. A gente é como se fosse, por exemplo, assim, quando falam que os brasileiros são muito calorosos, é como se fosse os brasileiros fossem os latinos e os elfos fossem os europeus, que são secos, katana, é assim. E aí ele fala pra ela assim, mas por ela não saber como lidar com os sentimentos dos humanos, ela vai se empenhar 1000 vezes mais para demonstrar, para cuidar e para fazer o certo com você. Então vai ser muito difícil você achar uma pessoa melhor na vida do que a Frieren. Achei uma frase assim muito bonita, muito descritiva, muito intensa. Falada ainda com uma criança, na época ela era uma criança. E ela leva isso até hoje. Ela fica brava com a Frieren em diversos momentos, mas ela até me emocionei. Mas ela lembra disso, sim. É muito bonito. Que bonitinho. É muito bonito, de verdade. Que é pra pessoa não saber. Pode falar, meu bem. Corta! Tá bom, vai. Vamos cortar, hein?
Tá, e pra completar assim sobre a Fern, eu queria dizer que ela é tida como a maior maga da... Tem um episódio assim que a Zenzi tá conduzindo uma parte dos exames de mago, né, de primeira classe. E ela fala com a Fern assim também que ela nunca viu uma maga tão habilidosa com a idade que a Fern tem. Nunca viu. Ela não é velha, mas ela nunca viu. Ela tá na primeira classe, ela conhece a criadora da magia, assim, entre aspas, a série, né? Que ela é a maior maga que já existiu. E ao mesmo tempo ela fala que não vê paixão na Fern, não vê desejo na Fern. E aí isso me leva a uma questão do anime, que a gente não abordou anteriormente, mas que o anime é muito sobre dívida. Tanto dívida emocional, no sentido assim, você fez uma coisa por mim, eu vou fazer por você, quanto dívida física, você está me devendo uma coisa porque eu fiz por você. No caso, uma é dívida e o outro é... Tipo uma gratidão. Gratidão, entendeu? Tanto dívida de dívida e dívida de gratidão. Acho que assistindo pela segunda vez, eu vi que é um pilar de muitos episódios, tanto que tem o Denki que quer voltar para a cidade natal dele, onde ele conheceu a esposa, alguma coisa desse sentido. Aí tem o velho vô que está guardando uma cidade que a mulher dele viveu e ele tá lá pra isso. Aí tem a Fern que aprendeu magia porque ela gostava quando pequena, mas quando isso virou uma obrigação, ela fez porque ela era uma dívida que ela tinha com o Reitor, que criou ela, que ensinou tudo o que sabia e tudo mais. Então, o anime fala muito sobre dívida, mas não fala de um sentido assim pejorativo da coisa. Fala que o humano deve o tempo inteiro, que o humano faz muita coisa na vida por dívida, por, como você disse mesmo? Gratidão. Por gratidão, o que é legal também. O que mais também tem o seu ponto negativo, né? Porque o anime traz muito desses personagens que estão fazendo algo em prol de outra pessoa ou estão fazendo algo devido a alguém, né? Então a gente tem a Fern, por exemplo, que cuida muito da Frieren porque quer ver a Frieren feliz, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem outros personagens que, como o próprio velho vô, né? Que ele tá guardando uma cidade porque a esposa dele, enfim, morreu lá, e ele vive mais que 100 anos também, e ele quer manter a lembrança da esposa, o último pedido da esposa, que era de proteger a cidade, viva até hoje. Só que ele é um personagem muito triste, assim, porque ele já perdeu até a memória de como é o rosto da esposa. De como é a voz. De como é a voz, de tanto tempo que já passou, porque ele tá, sei lá, 300 anos, porque ele é um anão. Ele vive mais tempo que os humanos. E aí, já se passou tanto tempo que ele nem lembra mais o rosto da esposa, porém ele ainda está honrando o pedido dela. O que é triste. É triste, é muito bonito, mas a gente percebe também que ele simplesmente estacionou. Ele isso é verdade. vive Não tinha pensado assim. preso ali na porta da cidade e ele não faz mais nada. E fazendo outro paralelo, que a gente vai falar de Alzheimer num dos trechos que a gente está reagindo, né? Mas é isso. Se a gente vive uma vida muito em prol de outra pessoa e a gente não faz exercício não é só de físico não, é exercício mental, né? É de conhecer coisas. Quando você começa a ficar estacionado, a mente vai começando a falhar. E acho que esse personagem do velho vô é algo assim, porque ele tá tão preso no passado que quando a Fern vai falar com ele, ele até pergunta se o rei demônio não morreu. Então. Pode ser lido como a questão dele já tá ficando esquecido porque ele estava envelhecendo, quanto também simbolizando essa pessoa que o mundo parou por conta de outro alguém, o que também é ruim. Aí é uma questão, eu falei que era bom, mas vendo agora, é bom. Tem um lado bom e um lado ruim. Concordo. Porque é muito importante a gente ter empatia, né? Da gente ter gratidão, da gente ter compaixão, da gente querer ver o outro feliz, que são sentimentos assim, que às vezes não tem como explicar, mas a gente também precisa nos colocar num ponto de fazer a nossa vida caminhar. E a gente vê muita gente que às vezes vive pelo outro. Que chega uma outra questão do anime que tem a ver com muitos personagens, então não tem um personagem específico, que é o termo que o Felipe me ensinou na psicanálise é gozar pelo outro. Então o anime também fala muito sobre isso. Tanto é que o quê? Essas promessas, muitas dessas coisas que as pessoas fazem depois que alguém já morreu
no anime, né? Porque ele fica feliz de ver outra pessoa feliz. Mesmo que essa pessoa já tenha morrido, ou as pessoas não falam mais com você. Então, também tem muito disso, de você... O anime fala muito de você ficar feliz por outra pessoa, por outra coisa que está acontecendo, e não necessariamente você. E assim você aproveita tanto a sua vida, a vida do outro e tudo mais. E de certo modo eu via como algo assim muito bonito no anime, mas agora pensando também, é um pouco limitador, ou não? Eu acho assim, é importante que o anime traz personagens de tudo que é exemplo desse que a gente está falando, né? Ainda falando dos personagens, que são personagens com um sentimento de dívida a ser paga e nunca é paga. Acho que essa é a questão maior da dívida que às vezes você sente por alguém. É de que essa dívida nunca vai ser paga. Então eu acho que é importante a gente perceber, pô, já paguei essa dívida, né? Custava X, eu paguei até mais, né? Mas assim, foi paga e se mantém um ritmo de gratidão. Mas seguir a sua vida, né? Seguir a vida. Eu paguei, fiz o que eu pude e agora eu vou seguir minha vida. E aí, e Frieren se comporta muito como um RPG. E dentro do sistema de RPG de jogos, pelo menos, existe muito disso, né? Você ajudar um NPC, que ele vai te dar um item específico. Tem muito disso, isso é muito legal, isso é muito incrível. O NPC vai falar, olha, eu tô precisando de uma erva que só é encontrada no pé da montanha mais alta daquele vale que é protegido por um dragão. Aí você vai até lá, mata o dragão, pega a erva, volta, devolve pro NPC e aí você ganha um mapa. Por exemplo, em Frieren tem muitos arcos em Frieren que funcionam assim, né? Mas aí tem muitos personagens que carregam essa dívida, porque alguém ajudou no meio do caminho, pro resto da vida. Mas ao mesmo tempo tem outros que deixam partir. E acho que o anime fala muito de luto e de perda, que é muito disso, né? A própria Frieren, quando vai falar dos outros 3 heróis que já estão mortos, né? Fala deles com um sentimento de gratidão. Uhum. Mas não que precisa viver o sonho dele o resto da vida. Isso é verdade, eu não tinha parado pra pensar, mas a Frieren tem essa gratidão, mas ela não, em nenhum momento ela faz como se estivesse devendo alguma coisa. Diferente de todos os outros, acho que todos os outros personagens que aparecem estão devendo e fazem alguma coisa sobre isso, não é? A maioria. Mas a Frieren não, ela sabe que fez, ficou grata por isso, mas ela sente que cumpriu o que tinha que cumprir e agora ela tá seguindo outra vida. Ela quer ir lá pros paraísos para reencontrar o Rima e falar com ele? Quer, mas não é por um sentido de dívida, é um sentido mais assim de tipo, esqueci de falar uma coisa que eu tinha falar. Devia ter falado isso e não falei. Né? Ou tô errado? Não, é bem assim. E aí também temos vamos falar só de mais 2 para não ficar muito longo, que é o Stark, que é o menininho que aparece junto com eles, né? Ele foi treinado pelo Aizen, como dissemos anteriormente, e ele aqui é como se fosse, por exemplo, a Frieren é muito fria, assim, não reativa, não seca, relacional, né? seca. A Fern, mas ela guarda, ela introjeta para dentro dela. Já o Stark não, é um menino bobinho, é um menino que ajuda todo mundo, é um menino que tá feliz sempre, é um menino que quer que todo mundo seja feliz, que ele quer participar das coisas, que ele quer construir as coisas, que ele quer... Tanto é que muitos episódios aparecem as pessoas agradecendo ele, todo mundo sabe quem é ele. Eles estão passando por uma vila. Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele, eles estão passando uma vila, eles passam por muitas vilas. Algumas ficam 3 dias, outras 3 meses, e nas de 3 dias todo mundo conhece ele, e nas de 3 meses todo mundo conhece e gosta dele. É um personagem assim muito bonito, muito alegre, e ele vem como um contrapeso mesmo dos dois. Tanto é que muitos conflitos entre Frieren e Fern, ele está no meio, Fern e Stark, ele está no meio, Stark e Frieren, ele está no meio, mas é sempre porque ele traz esse alívio, não é cômico, ele é um personagem cômico, mas ele não traz um alívio cômico. Ele traz um alívio pra trama, um respiro para os personagens. E é legal também que ele é um personagem que ele também tem uma sensação de dívida com o mestre dele, né? Uhum. Tá sempre trazendo à tona. Mas ele traz um aspecto muito de superação. Ah, verdade. E de... Trauma?
Porque tem aquele episódio que ele fica com os irmãos, que ele vê o passado com o pai, com o irmão dele, né? Também, porque ele vem de uma família que foi dizimada e ele também vem de uma família onde o pai humilhava muito ele em prol dos outros irmãos. Então ele era o irmão mais fraco, então assim, tem toda uma questão de criação. Porque ele vem de uma família de guerreiros. Exato. Mas tem como é que é? A síndrome do impostor. E ele traz muito isso, porque ele está dentro de uma cidade onde que por acaso um dragão, né, não o matou. E o dragão fugiu da cidade. Então todo mundo ali na cidade começa a acreditar que ele é um herói responsável por afugentar o dragão. Só que na cabeça dele, ele fala, mas eu não fiz nada. E de fato ali naquele momento ele não fez nada, né? Depois é explicado o que acontece. Mas o dragão olha pra ele e sai sem ele fazer nada. Então assim, ao mesmo tempo que ele é um guerreiro muito poderoso, ele acredita que não é. Ele não vê. Que ele é uma farsa. E aí acho que tem todo um arco, assim, alguns episódios, que é tratado essa desconstrução dele, de que ele não é uma farsa, de que ele é um guerreiro, de que ele é poderoso e de que se o dragão fugiu é porque tem alguma explicação. Né? Que ele viu alguma coisa. Então isso é muito interessante porque, né, a gente, as pessoas em geral, muitas vezes nós temos essa questão da síndrome do impostor, de não acreditar no nosso próprio potencial. Eu vivo com isso. Né? E muitas vezes a gente precisa que uma outra pessoa, né, acredite nesse potencial para te fazer tanto se ver dentro desse potencial, quanto também florescer isso. E acho que a Frieren e a Fer se comportam como essa figura, essas figuras pro Stark. Tanto é que tem um episódio que eles estão. A primeira vez assim que eles vão lutar literalmente com os demônios, a Fern e o Stark estão juntos assim, separados da Frieren, por razões que acontecem no anime. E aí eles encontram ela assim depois. Encontraram. E aí a Frieren fala, eu tô indo embora. Aí eles falam, mas a cidade está sendo atacada pelos demônios para fazer alguma coisa, a gente não consegue lidar com ele. E aí a Frieren fala pra eles, vocês dois são são extremamente capazes de lidar com os demônios. Então tipo, é muito bonito de ver o reconhecimento que ela dá, tanto pro Stark quanto pra Fern. Então tem muito momento disso, de incentivar e acreditar nas pessoas que estão perto da gente. Então o anime tem muitas camadas interessantes, muito legais. E agora o último personagem, finalmente, o maior herói que todo mundo... Ele, né? Quem é? O Himmel. Ah, meu Deus. O Himmel. Bom, vou começar falando que ele até levantou, o né? Himmel existe. E é isso. Valeu, galera. Beijo. Pode falar você. Não, o Himmel, dentre os 3 heróis do Antigo Testamento da Freira, o Himmel, dentre os 3 personagens antigos ali da primeira parte da Freira, ele é talvez o protagonista. Muitas vezes o Himmel ele é o protagonista dos episódios porque ele traz uma visão do conhecimento, ele é o todo saber, vamos dizer assim, nos episódios, né? Ele ensina a Freira em muitas coisas que podem parecer banais ali, mas ela tá aprendendo. E ele é um fan fave, né? Nossa, muito, eu não tinha pensado, mas ele por isso que eu não gosto dele. Ele é um fan fave. Inclusive, ele me lembra muito os personagens de... Qual que é o franquia da Nintendo? De Tactics? Fire Emblem. Isso, lembra muito Fire Emblem. Inclusive, aliás, Frieren lembra muito Fire Emblem também, né? Lembra mesmo. Alguns dos personagens. Mas o Himmel é o que lembra mais, porque ele tem uma capinha, né? E ele é um herói padrão. Você pensa no herói tipo assim, Rei Arthur, é ele. Eu vou pensar no herói, deixa eu ver qual mais. Super-Homem, é ele. Mas ao mesmo tempo ele tem, em contrapartida com o Stark, essa questão de trazer uma ingenuidade. Ele é um herói jovem e ele se coloca sempre, eu sou jovem, eu sou bonito, eu quero ser famoso, eu quero que construam uma estátua pra mim nessa cidade. Quero ser lembrado. Aí pra finalizar do Himmel, é interessante porque ele é esse personagem que é convencido, né, se acha, mas ao mesmo tempo ele traz aquele personagem que tem o coração puro, né? Então acho que isso que é bacana. Mas também não foi dos meus preferidos, né? Eu acho que dos personagens eu gostei muito da Frieren. E é difícil eu gostar de protagonista, assim. E gostei de alguns inimigos que foram aparecendo
como aquela maga da balança. Ah, a Aura, demônio. Isso, Aura Guilhotina. exato, também gostei muito dela. Eu gostei, eu também assim sou difícil de gostar do personagem principal. Geralmente eu gosto do personagem que é bobinho, bestinha, cômico. Então, nesse caso seria quem? O Stark, mas não é. Eu gosto muito da Frieren, acho ela muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Gosto muito da Fern também, acho que são meus dois personagens preferidos. E eu gosto muito da série, que é a elfa ancestral, assim, que conhece tudo. Eu gosto muito dela porque ela tem uma filosofia na personagem, de que ela conhece todas as magias, que ela sempre tá certa, ela nunca erra a intuição dela. E é mostrando assim que ela é assim mesmo, que não é um título que dera, ela tá certa em tudo. E gosto também porque tem a filosofia do que? Ela vai contra a Frieren. Ela poderia ter derrotado o Rei Demônio, não derrotou porque ela gosta de batalha. Isso faria as pessoas serem fracas. Essa é a questão dela, ela gosta de magos fortes, e sem batalha os magos são fracos. Mas ao mesmo tempo gosto na Frieren e na Fern isso. Inclusive, teorias da conspiração, né? Fonte, minha cabeça. A série, ela gosta muito da briga, de não ser um mundo de paz, porque precisa da guerra para construir magos fortes, né? Uhum. Inclusive, eu acho que ela está por trás, olha aí, hein? dos demônios que ainda estão vivos. Tem toda uma questão de que para entrar em algumas cidades, porque estão cheias de demônio, precisa ser mago de nível 1. Que é ela que dá o certificado. E quem autoriza o mago de nível 1 é ela. Então assim, eu acho que tem algo estranho aí. Eu não sei, nunca tinha pensado nessa Vamos possibilidade, mas reassistindo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Se você acha também, ó, comente. Agora falando um pouco dos aspectos técnicos do anime, né? Eu acho que é importante dizer, que esquecemos, que a magia dentro do anime tem um papel muito fundamental, né? A magia, ela tá atrelada ao quanto o mago consegue imaginar fazer certas coisas. Se ele consegue imaginar, ele consegue fazer a magia, né? Então a magia sendo um dos pontos principais, no aspecto técnico, a animação é muito bonita, em especial algumas das magias, né? O sistema de defesa é criado no arco. Logo nos primeiros capítulos é mostrado que a magia no tempo atual é quase um estudo de construção, não é? Que você consegue construir com blocos para poder fazer uma defesa. Então assim, é muito interessante, e a maneira como eles explicam isso através da animação é muito boa. Né, citando Isabela Boscov, é um anime bastante silencioso, tem muitas pausas. Então eles escolheram fazer um anime que é muito espaçado, então é muito tranquilo de assistir, a animação é muito fluida, a trilha sonora é muito bonita. Tem a composição de cena é muito legal. Eu gosto dos ângulos, por exemplo, muitos episódios os personagens não estão no meio da tela, eles estão no cantinho, eles estão aqui em cima. Então é muito legal a fotografia diferente que ele tem. E eu gosto também muito das cores. Eu acho que as cores não são cores gritantes, são cores mornas para frias, eu não sei se é esse exatamente. Gosto muito dos detalhes, por exemplo, os olhos são muito característicos, são sempre, por exemplo, 3 cores, 2 cores, não são gritantes como em outros animes que tem brilhinho, tem não sei o que, mas ao mesmo tempo eles são muito chamativos. Bem expressivos. São, né? Eu gosto muito do design dos personagens, acho muito legal, que nem a Aura Guilhotina, ela tem um visual assim, muito de megera, um vestidinho curtinho, um cabelinho assim pomposo de princesa, e vou aqui com a minha bolsinha aqui, ó, pra rua e fui. Inclusive esse trecho, uns 4 episódios que é dela, estão entre os meus preferidos do anime, porque mostra aqueles outros 2 vilões, um que lembra muito Castlevania, uma outra menina, sangue, né? Isso, que ele controla o sangue dele, ali tem batalhas também muito boas, e todo o design de construção assim dos personagens mescla muito essa coisa do fofo, mas ao mesmo tempo perigoso. Isso mesmo, você nunca sabe. A Frieren mesmo fala assim, eu sei quão perigosa eu posso ser, quão assustadora eu posso ser, ela fala no episódio assim, quando ela tá lutando assim na última luta que tem, muito legal.
Essa questão, eu gosto muito técnico, porque isso é técnico. A escrita é técnica, então é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido. A filosofia também é uma questão técnica, é muito bem pensada. Tem uma hora que eu perguntei pro Felipe assim, tipo assim, você acha que quem escreve o episódio, quem escreve a história, faz sozinho? Imagina que quantas coisas ele precisa saber, quantas coisas ele precisa ter aprendido, estudado para fazer um anime e não falar uma besteira, não passar uma ideia que não existe, uma informação errada, e isso perpetuar para frente quem assistiu. Então é muito bem estudado, muito bem pesquisado. Se foi só a autora que escreveu sozinha, parabéns. Se ela teve uma equipe, parabéns também, porque foi muito bem feito. Mérito aí de todo mundo envolvido. Agora nós vamos para a conclusão final de como que o anime bateu em cada um de nós. Acho que, na minha conclusão, é um anime que não é o meu preferido, mas ele é o melhor, assim, em muitas questões. Então, pra mim, vale a pena você pegar o seu tempo. Se tem um pouquinho de tempo, vai ver aos pouquinhos. Cada episódio tem 2 contos, posso dizer assim, 2 histórias, sempre são 2. Ah, eu não tenho muito tempo, eu tenho 10 minutos. Vê metade do episódio. Quando você for ver a outra metade, vai ser como se fosse um outro episódio. Então é muito legal, gostei muito disso também, de que dividiram a genialidade de caber uma história em 10 minutos é muito grande. A gente fazendo um vídeo pra internet de 3 minutos a gente acha que não dá, 1 minuto e meio acho que não dá, então acho que foi muito bom, muito bem feito, muito bem escrito, gostei bastante, recomendo para todo mundo que eu conhecer, que eu ver. Então é isso, gente, vai, assista, veja e deixa aqui seu comentário, o que você achou, se você discorda da gente ou gosta da gente de alguma coisa. Agora, sua visão, sua conclusão. Eu também gostei muito do anime. Eu achei o começo um pouco devagar, talvez porque eu não tinha a ideia do que o anime se tratava. Então acho que isso é importante, a gente já assistiu o anime meio que sabendo. Porque na minha cabeça eu esperava muita ação, que eu amo, né? Mas aí, aos poucos eu fui ali entendendo do que se trata, que realmente é sobre as relações humanas, que é sobre comportamento, que é sobre o tempo. Então isso foi fazendo com que eu assim, me apegasse a esses personagens, e quando eu pensei que não, já estava assistindo ali 2, 3 episódios seguidos e maratonando. E pra mim o que mais se destaca em Frieren é essa possibilidade de você assistir com diversos tipos de olhar. Então eu vou ter um olhar, o Guilherme vai ter outro olhar, você vai ter outro olhar, sua mãe, seu pai, seja assim quem for que assistir, o adolescente vai ter um, o adulto vai ter outro, porque ele traz muitas camadas, né? Tanto é que em vários momentos que eu estava assistindo eu falei, nossa, isso aqui poderia ilustrar muito bem um conceito da psicanálise, vou usar para reagir. Então assim, ele é um anime muito profundo, e é um profundo em poucas palavras. Né? Um profundo, como diz você? Um profundo raso. Um profundo com pressão baixa. Um profundo com pressão baixa. Assim, é muito interessante você ver que é um anime que é plural, né? Ele é multifacetado, ele não é só uma coisa, ele é várias coisas. Então acho que isso que é muito importante. E também super indico para todo mundo assistir. Então se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque ainda esse mês de janeiro vai estrear a 2ª temporada de Frieren e nós vamos nós vamos assistir e reagir episódio por episódio, semanalmente, postar aqui no canal, então se inscreva. E agora a gente vai colocar o compilado de todos os reels que a gente fez reagindo a alguns trechos de Frieren, primeira temporada. Aqui no finalzinho, então se você ficou até agora, veja também o compilado. E se você gostou desse vídeo, se inscreva para mais conteúdos como esse.